Você já parou para imaginar que existem lugares que você jamais deveria ir? E até mesmo lugares que você talvez nunca saberá que exista, e nem os seus segredos, lugares esses extremamente secretos, a menos que assista esse vídeo. Você pode ser proibido de entrar nesses lugares, mas no nosso vídeo fique à vontade. A Ilha da Queimada Grande, localizada a 35 km da costa continental de Itanhaém, em São Paulo, é conhecida por ser o habitat natural da serpente Botrobos insularis, também chamada de jararaca ilhoa, que é uma das cobras mais venenosas do mundo. Só para você ter uma ideia, seu veneno pode derreter a carne humana. A região consta com 430 metros quadrados e foi calculado que existem aproximadamente mais de 4.000 cobras na região. Essa ilha é o único lugar na Terra onde se pode localizar a jararaca ilhoa, o que pode se considerar uma coisa boa, já que o réptil é considerado como a víbora mais venenosa do mundo. A razão pela qual a víbora se tornou tão mortal é um mistério. A teoria predominante é que 11.000 anos atrás, o nível do mar subiu e separou a ilha do resto do Brasil, o que deixou as serpentes na ilha com fontes limitadas de alimentos, e as aves migratórias se tornaram as principais presas para as víboras. O problema era que a maioria dos venenos demoravam um pouco para agir, às vezes alguns dias. Então as cobras evoluíram para um veneno extremamente forte que pode matar a presa quase que instantaneamente. Esse veneno é 5 vezes mais potente do que outras cobras e pode até derreter carne humana. Para proteger a população da serpente, bem como os visitantes, o acesso à ilha é restrito e monitorado e visitá-la é estritamente proibido pelo governo brasileiro. Já a ilha de Alcatrazes, localizada no meio da Baía de São Francisco, na Califórnia, Estados Unidos, é uma área de preservação ambiental, que abriga diversas espécies de animais e plantas em risco de extinção. A visitação à ilha é protegida para proteger a fauna e a flora, além de evitar danos ao ecossistema local. Algumas histórias contam que as cobras foram colocadas na ilha por piratas que queriam uma proteção para o seu ouro, porém, a realidade é outra. Essa densa população de cobras evoluiu ao longo de milhares de anos pela falta de intervenção humana. Área 51, localizada em Nevada, Estados Unidos, é uma base militar secreta conhecida por suas atividades relacionadas à investigação e desenvolvimento de Aeron Zero. A zona em questão, cujo perímetro está delineado por postes cor de laranja, é conhecida por estar vigiada não só por sistemas de segurança de alta tecnologia, com sensores de movimento e câmaras de alta definição, mas também guardas armados e camuflados, que não são nada simpáticos, como se pode ver em alguns vídeos. Estes guardas, segundo o blog Foxtrot Alpha, estão abrangidos pelo Internal Security Act, uma lei federal de 1950, que os autoriza a disparar para matar sobre qualquer pessoa que se recuse a cumprir as suas ordens. A utilização de força letal está justificada para qualquer tipo de desobediência, por mais pequena que seja. A Área 51 continua a ser um dos lugares mais secretos do mundo, o que o torna um polo apetecível para todos os tipos de teorias de conspiração. Para esta realidade contribui o fato de, durante vários anos, pelo menos até ao dia 29 de setembro de 1995, o governo dos Estados Unidos não reconhecer a existência desta base militar que ocupa 1,2 milhões de hectares e tem um espaço aéreo restrito de 12.950 km². Há décadas a chamada Área 51 é acusada por cidadãos americanos de ser um espaço dedicado a experimentações secretas com alienígenas, promovidas pelo governo dos Estados Unidos. Boa parte dos rumores que a envolvem foram mais explorados após o lançamento de Independence Day, filme dedicado a invasões alienígenas que ampliava algumas teorias da conspiração que envolviam esse espaço. Até documentos considerados oficiais surgiram como evidência. A repercussão foi tão grande que, em 2013, a Central Intelligence Agency, CIA, afirmou publicamente que esses documentos oficiais, que reconheciam a Área 51 como uma base militar secreta, eram, na verdade, um programa de vigilância aérea desenvolvido durante a Guerra Fria. O sigilo foi justificado como uma forma de manter o segredo dos soviéticos. Oymyakon é uma pequena vila localizada no distrito de Oymyakonsk, na Rússia. Este lugar é considerado um dos lugares mais perigosos por causa de sua condição climática extrema. A temperatura severa torna impossível para a vida sustentar nesta região. A temperatura cai para menos 40 graus Celsius, menos 90 graus Fahrenheit, impossibilitando que turistas ou viajantes visitem o local com segurança, pois muitos não conseguem sobreviver a essa temperatura. Devido ao frio, não há vegetais disponíveis e nada pode ser cultivado, então a falta de alimentos é outro grande problema. Apenas cerca de 500 pessoas conseguem se estabelecer neste lugar e sobreviver ao frio intenso com instalações extremamente apropriadas. Se existe um lugar com frio extremo, também existe o lugar do calor extremo.
No Vale da Morte foi registrada a temperatura mais alta das Américas, sem contar que esse lugar apresentou a segunda temperatura mais alta do planeta, em 10 de julho de 1913, quando registrou 56,6 graus Celsius. O vale recebeu seu nome em inglês em 1849 durante a Corrida do Ouro na Califórnia. Foi chamado Vale da Morte por garimpeiros e outros que tentaram atravessar o vale a caminho dos garimpos de ouro, mais 13 pioneiros morreram em uma das primeiras expedições de comboios. A Ilha Sentinela do Norte é uma ilha localizada no Oceano Índico, pertencente ao arquipélago de Andaman e Nicobar, que é governado pela Índia. A ilha é notória por abrigar a tribo dos Sentinelas, que é um dos grupos mais isolados e hostis do mundo. Os Sentinelas são um povo indígena que vive na ilha há milhares de anos e evitam contato com o mundo exterior. Eles são conhecidos por atacar qualquer pessoa que se aproxima da ilha, inclusive os barcos que tentam se aproximar da costa. Eles são tão hostis que já mataram visitantes que tentaram chegar à ilha. Além disso, a ilha é considerada uma área de preservação ambiental e o acesso é restrito pelo governo indiano. Qualquer tentativa de entrar na ilha sem autorização é ilegal e pode resultar em prisão ou multa. Devido ao perigo representado pelas sentinelas e as restrições impostas pelo governo indiano, a ilha é praticamente inacessível. As autoridades locais proíbem a visita a esta ilha para a proteção da tribo, bem como para a segurança dos visitantes. A Zona Desmilitarizada da Coreia, DMZ, na sigla em inglês, é uma área de aproximadamente 250 milhas de comprimento e 4 milhas de largura, que separa a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. A DMZ foi estabelecida após a Guerra da Coreia, de 1950 a 1953, para delimitar uma área neutra que evitasse conflitos militares entre os dois países. A DMZ é considerada uma das áreas mais militarizadas do mundo e é cercada por arame farpado, minas terrestres, postos de observação e outras instalações militares. Embora a DMZ seja uma área desmilitarizada, as forças militares de ambos os países mantêm uma presença constante e estão prontas para agir em caso de conflito. Apesar de ser uma zona desmilitarizada, a DMZ é uma atração turística popular, especialmente para os visitantes da Coreia do Sul. Existem passeios organizados que levam os turistas para ver pontos de interesse, como o terceiro túnel de invasão da Coreia do Norte, o Parque da Paz da Unificação e a Vila de Panmunjom, que é onde as conversas de paz entre as duas Coreias ocorrem. Os visitantes devem seguir as regras e regulamentações protegidas pelas autoridades e evitar quaisquer comportamentos que possam ser considerados provocativos ou perigosos. A cidade de Pripyat, localizada na Ucrânia, é conhecida como uma cidade fantasma desde o desastre nuclear de Chernobyl em 1986. A cidade foi evacuada às pressas após o acidente e permanece suspensa desde então. Existem muitos perigos associados a visitar a cidade fantasma de Pripyat, principalmente devido à alta radioatividade presente na área. O nível de radiação na cidade ainda é perigoso para os seres humanos, especialmente em certas áreas onde a exposição pode ser fatal em questão de minutos. Por isso, as visitas à cidade só são permitidas com autorização autorizada e equipamentos de proteção, como máscaras de gás e trajes de proteção contra a radiação. Além disso, a cidade abandonada também apresenta riscos físicos, como edifícios instáveis e em ruínas, que podem desabar a qualquer momento. Há também o perigo de pisar em objetos perigosos, como vidros quebrados, ferragens e outros materiais uniformes. Outra preocupação é a presença de animais selvagens, como lobos, que se reproduziram na área após a evacuação da cidade. Esses animais podem ser agressivos e representam um risco para os visitantes. As catacumbas de Paris são uma rede subterrânea de túneis e câmaras funerárias que abrigam os ossos de mais de 6 milhões de pessoas. Embora as catacumbas sejam uma atração turística popular, elas também apresentam diversos perigos para os visitantes. A primeira preocupação é a segurança estrutural das catacumbas. Os túneis e câmaras foram construídos há centenas de anos e não foram projetados para sustentar o peso dos visitantes. Há o risco de desabamento de túneis e paredes, bem como o risco de quedas devido ao terreno irregular e escorregadio. Além disso, a iluminação é limitada nas catacumbas e pode ser difícil navegar pelos túneis. As áreas não visitadas também são escuras e podem ser fáceis de perder. O uso de lanternas e equipamentos de iluminação é necessário, mas mesmo assim, há risco de tropeçar ou escorregar em superfícies molhadas e escorregadias. Outra preocupação é a qualidade do ar nas catacumbas. O ar é úmido e empoeirado, o que pode ser prejudicial para pessoas com problemas controlados. A umidade e a falta de ventilação também podem favorecer o crescimento de fungos e bactérias, que podem ser perigosos para a saúde. Por fim, as catacumbas são um labirinto de túneis e câmaras, e há o risco de se perder ou ficar preso.
Essa garanto que você ficou bem curioso para saber, não é mesmo? Pois bem, a curiosidade, por si só, faz crescer o interesse das pessoas em torno de qualquer assunto misterioso, escondido ou secreto. Quando se fala dos supostos segredos de grandes instituições, a curiosidade despertada é ainda maior. Com a Igreja não é diferente. Afinal, é verdade que existe uma sala de arquivos secretos no Vaticano? Sim, é verdade. O arquivo secreto do Vaticano guarda volumes que contam, entre outras coisas, um pedaço da história da humanidade, que se confunde com a própria história da Igreja Católica. Se as prateleiras do local fossem enfileiradas, elas se estenderiam por 85 quilômetros, o que torna o arquivo um dos maiores do mundo. São registros de descobertas científicas e geográficas, documentos papais e correspondências diplomáticas. Há também cartas do artista Michelangelo, os papéis da anulação do casamento do rei inglês Henrique VIII e processos da Inquisição, inclusive o de Galileu Galilei. A curiosidade do grande público em torno do arquivo do Vaticano aumentou após um best-seller citar o local. No livro de ficção Anjos e Demônios, o simbologista Roberto Langdon pesquisa papéis do arquivo para encontrar um dos 4 cardeais sequestrados pela Fraternidade Secreta Illuminati. Assim como na obra de Dan Brown, boa parte dos registros pertencentes ao acervo está à disposição do público, mas a consulta deve ser feita fora da sala secreta, que não está aberta à visitação. Alguns documentos confidenciais só podem ser acessados pela alta hierarquia da Igreja. Vou ficando por aqui. Peço desde já para você se inscrever no canal e tirar minha curiosidade. Qual desses lugares que mais te impressionou? Deixe nos comentários. Forte abraço e até a próxima.